mensagem. É um versículo que está no Salmo número 40, verso 17, na primeira parte. Salmo 40, 17. Onde diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém, vamos ler juntos? O Senhor cuida de mim. Diga: o Senhor cuida de mim. Esse é o tema, Deus cuida de mim. Eu escolhi esse tema vendo um vídeo no YouTube sobre a história de um homem de Deus, um músico muito famoso chamado Kleber Lucas, que fez uma música. Ao final nós vamos cantar essa música, Deus cuida de mim. E eu fiquei muito emocionado, porque eu gosto muito dessa música e de outras dele também, de algumas músicas dele, ficaram famosas no Brasil. Mas, infelizmente, o vídeo conta a história de um homem que começou bem, começou numa igreja, cantando, depois foi para um ministério de louvor, depois se tornou um músico famoso, ganhou fama, ganhou dinheiro, foi até na televisão, em vários programas famosos. Porém, depois ele começou uma trajetória de se afastar de Deus, de falar coisas contrárias à palavra de Deus. Passou por 3 casamentos fracassados. Testemunho de uma vida toda atrapalhada. Vários e vários problemas, um atrás do outro. Deixou a igreja. Tem eventos e coisas que ele fez até com pessoas de outras religiões. E eu fiquei pensando: Senhor, talvez uma das músicas mais famosas dele seja essa, Deus cuida de mim. Por que que o Senhor não cuidou dele? O que aconteceu? Que este homem que estava com tanta projeção, com tanto crescimento, com tanta fama, podendo influenciar as pessoas do Brasil todo, as portas abertas, porém ele só caiu, só foi para trás, foi para o fundo do poço. E eu queria te perguntar: como é que está a sua fé em relação a essa frase? Deus tem cuidado de você? Você sente que Deus cuida de você? Ou você acha que as coisas estão indo mal e vão piorar, e Deus esqueceu de você, ou Deus não liga para você, ou Deus gosta mais da Aninha do que de mim? Como está a sua cabeça, seu coração sobre essa frase? Deus cuida de mim. Se eu chamasse você aqui, você poderia dar um testemunho: olha, Deus tem cuidado de mim, eu tenho passado situações em que eu precisei e realmente Deus me salvou, me curou, me libertou, me protegeu, me prosperou, cuidou de mim? Ou você vai falar: olha, eu não tenho nada para dizer? E eu queria falar sobre isso, o poder que há na sua vida, o poder que é liberado na sua vida, quando você deixa Deus cuidar de você. Amém? A primeira situação que você precisa que Deus cuide de você é quando você está no meio de uma crise. E eu queria ler Salmo 118, verso 5. Salmo 118, nós vamos ver do 5 ao 8. Depois nós vamos ver o 13 e 14. Salmo 118, verso 5. Todos acharam aí? Aí, chegou. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, me deu alívio, me deu descanso, me deu esperança, me deu uma luz no fundo do túnel. Verso 6: o Senhor está comigo, não temerei. Que poderá me fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E verso 13: empurraram-me
violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Aleluia! O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Davi escreveu esse salmo quando ele se tornou rei sobre Israel. E você conhece a história de Davi. Davi passou lutas terríveis, passou crise terrível, que durou muitos anos, muito tempo. Davi era perseguido pelo rei Saul, que colocou todo o seu exército para caçar Davi. Não foi uma tribulação qualquer, não era uma briguinha de vizinhos. Davi estava debaixo de uma caçada infernal, onde Saul matou profetas, matou sacerdotes. Ele fez de tudo para matar Davi. Ele tentou matar o próprio filho, jogou uma lança no próprio filho, de tanto ódio, tanta raiva, tanto endemoniado que ele estava, para matar Davi. Talvez você esteja passando uma crise, mas a crise que Davi passou nem se compara com a sua, porque ele tinha que fugir todo dia, medo de morrer. As pessoas eram ameaçadas que se não entregasse Davi, que se alguém ajudasse Davi, Saul mataria, como matou. Teve um lugar que ele matou todos os sacerdotes, porque viu que tinham ajudado, tinham hospedado Davi. E como você deve agir no meio de uma crise? Como que eu posso deixar Deus cuidar de mim? A primeira orientação para você deixar Deus cuidar de você: fique atento aos livramentos do Senhor. Davi, quando Saul cercava Davi, Deus lhe dava o escape. Amém? Davi se escondeu em cavernas, Davi se escondeu no templo, em templos, em sinagogas, Davi em lugares de culto, né? Davi se escondeu em outras cidades, até no meio dos inimigos Davi se escondeu. Ele ficou 16 meses morando com os filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. Golias era dos filisteus. Davi conseguiu suportar, porque ele seguiu em frente, de um escape para o outro escape. Davi não ficou parado. E esse é um ponto importante. Quando você quer sair de uma crise, a crise tem um lugar no espaço. Ande, caminhe, porque todo deserto tem um fim. Amém? Toda crise tem uma data de validade, um prazo para acabar. Você tem que buscar os livramentos do Senhor. Não fique com o olho na crise, fique com o olho no livramento, fique com o olho no que o Senhor te manda fazer. Davi estava atento aos comandos de Deus, ele estava sempre em movimento. A segunda coisa que você precisa fazer, no verso 7, ele diz aqui: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Amados, muitas vezes quando a pessoa entra numa crise, ela não vê as pessoas ao seu redor, mas há muitas pessoas ao seu redor que querem te ajudar, que podem te ajudar, e que Deus colocou ali para te ajudar. Amém? Pode dizer um amém? Há pessoas que Deus vai levantar para te ajudar. Você precisa aceitar a ajuda das pessoas ao seu redor. Você precisa buscar ajuda nas pessoas ao seu redor. Davi desejou beber água da fonte, os valentes dele foram lá e buscaram água para ele. Davi precisou saber quais eram as intenções de Saul. Deus levantou o próprio filho de Saul para ajudar Davi, abrindo mão do reinado, porque o filho de Saul era o herdeiro do rei. Davi precisou morar com os filisteus, com os inimigos. Deus deu a ele a capacidade de morar lá por 16 meses. Pessoas que queriam matar os judeus, matar Israel. Diga: eu preciso abrir o meu coração para receber a ajuda de Deus.
e para receber a ajuda das pessoas que Deus levanta na minha vida. Amém, amados? Diga para o seu irmão, não feche seu coração na crise. Claro que você não vai sair contando sua crise, seus problemas para todo mundo. Isso é uma imprudência, isso não é de Deus. Mas você vai ter pessoas que Deus vai levantar ao seu redor, que vão te ajudar. Pessoas que vão tirar você da crise. Pessoas que vão abençoar a sua vida no momento difícil. Pessoas que Deus levanta como anjos para ajudar você. Não se isole, não fique sozinho. A segunda situação que você pode precisar do cuidado de Deus é quando você está confuso ou confusa. Quem aqui já esteve alguma vez confuso? Não sabia o que fazer. Se vai para cá, se vai para lá, se Deus vai abrir a porta ou vai fechar a porta, se vai conseguir aquele emprego ou não vai, se o dinheiro vai dar ou não vai, o que eu faço? Essa mulher, eu casei com ela, eu fico com ela, eu largo dela, eu saio correndo, eu caso, eu compro uma bicicleta, o que eu faço? E eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 14, no verso 33. O que fazer quando você está confuso? Como deixar Deus cuidar de você? Como? 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus, vamos ler juntos? Esse texto é importante, vamos ler juntos? Porque Deus não é de confusão. Vamos ler de novo? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amados, Deus não é Deus de confusão. Amém? Se Ele te falou, vai que vai dar certo, é para aí que vai dar certo. Não fica questionando, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Ai, Deus falou, mas será que eu vou, será que eu não vou? Deus não é Deus de confusão. Paulo estava falando aqui com os irmãos da igreja de Corinto. Nesse momento, ele estava falando com irmãos que eram profetas. Olha só para quem Paulo está falando. Ele estava falando sobre o dom de profecia. Ele estava aqui falando com profetas de Deus na igreja de Corinto. E tinha um grupo de mulheres que estavam sedentas, buscando aprender mais de Deus. Era para esse grupo que Paulo estava falando. E ele diz, olha, qualquer pessoa pode passar por dúvidas, por momentos de questionamento, questionando sua fé, questionando as coisas que Deus está fazendo, questionando o seu futuro. Qualquer pessoa pode passar por momentos de confusão, mesmo um profeta, mesmo uma mulher de Deus. Paulo está dizendo, olha, ter confusão não quer dizer que você é menor, não quer dizer que você está fora do corpo de Cristo. Isso acontece com todo mundo. E o que deve fazer quem está em confusão? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6. A pessoa que está em confusão, o texto que nós lemos fala que o nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Diga paz. Então quem está em confusão precisa buscar a paz. E quem te dá paz? O príncipe da paz, que é Jesus. Fora dele não há paz. Ele fala, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, é condicional. Se eu for na festa eu tenho paz, se eu não for na festa eu não tenho paz. A paz de Cristo não é condicional, não é passageira, não depende das circunstâncias. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Se você está confuso, confusa, se você está com o seu coração atribulado, sem sono, perdendo o sono, com insônia, estressado, nervoso, nervosa, qualquer coisa tira a sua paz, qualquer coisa te irrita, no trânsito, na rua, uma fila, às vezes você chega lá no supermercado, precisa pegar a fila para pagar alguma coisa, você já fica irritada, já fica irritado. Se algum barulho em casa, sua filha tropeça e deixa cair uma cadeira, aquele barulho já te assusta, já te irrita. Você está precisando da paz de Cristo. Diga para o seu irmão, você precisa da paz de Cristo. Quando falamos em paz,
Quando falamos que Jesus é o príncipe da paz, não existe príncipe sem um reino. Não existe príncipe sem um reinado. Quando Jesus ele é nomeado príncipe da paz, quer dizer que ele tem um reino onde ele manda. Ele é o príncipe, e o que ele fala é ordem, acontece. E é ele quem vai ouvir a sua causa. Posso ouvir um amém? É ele que vai ouvir a sua causa. Você não vai chegar no soldado, não vai chegar no cabo, não vai chegar no sargento, não vai chegar no tenente, não vai chegar no capitão, não vai chegar no major, não vai chegar no coronel, não vai chegar no general. Você vai chegar em quem está acima de toda autoridade. Você vai chegar direto no príncipe, aquele que vai definir a sua vida, e ele quer ouvir a sua causa e liberar socorro para você. É ele que vai te dar ajuda. Jesus recebeu Zaqueu e foi para a casa de Zaqueu e transmitiu a Zaqueu o seu amor, transmitiu a Zaqueu o seu perdão. Zaqueu recebeu salvação e entrou no estado de paz que ele nunca teve antes. Amém? Jesus acalmou o endemoniado gadareno e ele ficou em, diga, paz. Ele restaurou a vida de Talita, que estava morta, ressuscitou, e os seus pais ficaram em paz. Jesus curou a hemorragia da mulher, 12 anos sofrendo, e ela ficou em paz. Ele acabou com a dor e com o sofrimento. Para cada pessoa, Jesus tem um remédio para que você fique em paz. Não precisa se comparar com ninguém, porque Ele tem o seu remédio. Tem um vidrinho lá na farmácia de Jesus, porque Ele não é o médico dos médicos. O médico não usa remédio, o médico não usa fármacos. Então Jesus tem a farmácia com um vidrinho lá, ó. Esse é o remédio do Watterson, porque ele tem alguns problemas que eu vou cuidar com esse remédio aqui. Agora esse remédio aqui, ó, é do pastor Marcos, que é diferente. São outros problemas. É frasco pequenininho, tem pouco problema. O do Watterson é grandão, é uma garrafa de 2 litros. Não importa, Ele vai curar você, Ele vai te dar paz, Ele vai ajudar a carregar o fardo, Ele vai liberar para você. Abra a sua Bíblia em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, o que Jesus fala? Ele mesmo fala: vinde a mim. Amados irmãos, não é para ir para o santo que já morreu, uma santa que já morreu, a mãe de Jesus, o pai de Jesus, os irmãos de Jesus, é para ir direto nele. Ele fala: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele tem paciência, Ele te ouve, Ele tem paciência com você. E achareis, vamos ler juntos? E achareis descanso para a vossa alma. O que é isso, descanso para a sua alma? É paz. É paz. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga: eu preciso de descanso para a minha alma. Amados irmãos, quantas pessoas precisam de descanso para a alma? Pessoas que estão estressadas. Eu já ouvi mais de uma pessoa falando, grandes palestrantes, grandes médicos, grandes cientistas, já ouvi também grandes empresários, falando que foram feitas várias pesquisas, e o Brasil é um país que tem o maior número de pessoas sofrendo de ansiedade. A alma está agitada, a alma está nervosa, a alma está inquieta, a alma está sofrendo, e Deus está falando para você: você vai a Jesus, Ele vai dar descanso para a sua alma. Pense bem, não precisa responder. Qual foi a última vez que você passou 1 hora na presença de Jesus? Só você e Ele, lendo a palavra, orando,
ouvindo um louvor, meditando na palavra, só você e ele, sem filho, sem telefone, sem chamar na rua, sem sair para ir no banheiro, sem dormir, acordado, né? Só você e ele. Experimenta fazer isso. Se você não entrar no descanso da sua alma, se você não entrar em paz, você me fala, que eu vou entregar o meu ministério. Faça esse teste. Às vezes as pessoas passam 1 hora no psicólogo. Eu não tenho nada contra o psicólogo. Às vezes a pessoa passa 1 hora no médico. Não tenho nada contra os médicos. Mas a pessoa não passa 1 hora na presença de Jesus. Isso não é só você. Na época de Jesus também ele chamou os discípulos para orar e falou para eles: nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. É uma luta, porque a nossa alma é muito agitada. Nós temos milhões de pensamentos ao mesmo tempo, distraímos muito fácil. Então você precisa se concentrar. Por isso que Jesus falou: entra no quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém. Busque descanso para a sua alma. Busque a paz em Cristo. Amados irmãos, eu acho que as pessoas estão precisando muito disso. Buscar a paz. Uma vez eu vi um vídeo do pastor David Young Cho, da Coreia. A igreja dele tem 750 mil membros. E ele estava falando sobre oração. Inclusive eu acho que eu vou assistir de novo amanhã esse vídeo, porque é muito bom, eu já vi mais de uma vez. É um vídeo de umas 2 horas, ele falando sobre oração. Imagina um homem que tem uma igreja, que ele que começou, uma igreja que começou numa favela, lá no subúrbio da Coreia, de Seul, e hoje tem 750 mil membros. E ele conta que ele todos os dias tem que cuidar de uma igreja desse tamanho. E eles têm muitos ministérios e obras sociais, e eles têm hospital, e eles têm escola, e eles têm creche, e eles têm que decidir 1000 coisas, e tem as pessoas que dão oferta, os doadores, tem pessoas que são líderes, precisa de treinamento, tem os diretores que ele tem que orientar, tem reuniões em todos esses lugares que ele tem que ir. Ele falou, é muita pressão. Se ele não passa 1, 2 horas orando diante de Deus, ele não tem paz, ele não consegue organizar os pensamentos. Leve essa experiência para a sua realidade. Quantos papéis você tem? Às vezes você tem o papel de marido, tem o papel de filho dos seus pais, tem o papel de pai dos seus filhos, tem o papel de amigo dos seus amigos, tem o papel de vizinho dos seus vizinhos, tem o papel de colega dos colegas da empresa, tem o papel de ministro aqui na igreja, tem o papel de várias coisas que você faz na vida. E você precisa passar tempo na presença, para você ter paz, para você dividir com Ele o fardo. Eu tenho orado muito, irmãos, essas semanas, porque eu falei: Deus, eu quero experimentar, eu quero ter experiências com o Deus bom, eu quero experimentar o favor do Senhor, eu quero sentir o seu favor, eu quero sentir que o Senhor está cuidando de mim, eu quero sentir que o Senhor vai fazer algo para mim. A Alessandra falou domingo não, na reunião de casais, não sei. Eu fiz 40 dias de jejum pela minha família, pelo meu casamento. Comecei no dia 20, quando foi anunciado o curso de casais. Comecei pelo meu casamento e pelos casais do curso. Quando eu falo 40 dias de jejum pelo meu casamento, não quer dizer que meu casamento está acabando, não quer dizer que eu estou separando, nada disso, que bobagem, gente. É porque eu quero a bênção de Deus, eu quero crescimento, eu quero prosperidade, eu quero livramento, proteção. Tem milhões de coisas. E você precisa buscar descanso para a sua alma, sabendo que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E quando eu não estou sentindo isso, eu tenho que ir para a presença dEle. Como o filho senta no colo do pai e fala: cuida de mim. Hoje a gente estava aqui antes do culto,
A filhinha da pastora ficou toda feliz. A pastora chamou, sentou no colo dela e tomou uma mamadeira. É isso. É isso. Outra coisa, segunda coisa que você deve buscar no momento de crise, de confusão, além da paz de Cristo, é a sabedoria de Cristo. Tiago capítulo 1, versos 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Ele diz assim, Tiago capítulo 1, verso 5, isso aí. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, eu preciso. Quem precisa de sabedoria? Amém? Eu preciso muito, todo dia, e o que eu tenho ainda é pouco, porque não está precisando mais. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes exige, impropera, nada obriga você a fazer para ganhar a sabedoria, é de graça. E ser-lhe-á concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não vai conseguir nada com Deus quem duvida. Como funciona isso? Quando estamos confusos, precisamos de sabedoria. Você precisa dormir bem, você precisa meditar na palavra de Deus e tomar conselhos com pessoas sábias que possam te ajudar. Não se feche, muitas pessoas se isolam e é isso que atrapalha. Você precisa de sabedoria. Eu acho um absurdo no Brasil, nós não temos o hábito de nos preparar. Você vai casar e raramente as pessoas fazem um curso de casais para saber como que é o casamento. A pessoa vai ter filho, raramente ela faz um curso de como educar seus filhos. A pessoa, ela vai passar por uma fase da vida, a mulher, por exemplo, está ficando com mais idade, vai para a menopausa, raramente faz um curso, como é a vida da mulher com menopausa. A pessoa perde o emprego, uma fase difícil, raramente a pessoa vai e faz um curso, como recuperar minha vida profissional, como viver com menos dinheiro, como administrar minhas finanças, como cuidar da minha saúde, como me alimentar de maneira saudável, como fazer atividade física. Nós não aprendemos, nós precisamos de mais sabedoria, e não temos a conhecimento, então ficamos pedindo um milagre de Deus. E eu quero falar para você, tem coisa que não funciona. Eu já falei, Deus, amanhã em nome de Jesus, eu vou acordar 5 quilos mais leve. Nossa, eu já marcar para você, quantas vezes eu já fiz essa oração, você vai ficar surpreso. Você vai falar, pastor, você já orou por isso mais do que pela sua vida, da sua esposa, das suas filhas. É verdade. Teve uma época que eu estava na faculdade, e aí eu não tinha muito acesso a livros em português, porque eu chegava lá para pegar os livros, já tinha acabado, eu não tinha carro, e lá tudo era muito longe. Quando eu saía de um prédio, ia lá no outro, na biblioteca, chegava lá, já tinha acabado. Aí sobrava livro em inglês, alemão. Aí eu falei um dia, comecei a orar, Senhor, me dá que eu vou acordar sabendo esse idioma, que eu preciso ler esse livro. Não funcionou. Tem uma coisa que vai funcionar, se você pedir a Deus sabedoria. Eu vi hoje um vídeo muito interessante de um ministério lá de São Paulo, e o cara falando, olha, o fator decisivo, presta atenção, o fator decisivo na prosperidade de um lar é a mulher. A Bíblia fala que a mulher sábia faz o seu lar prosperar. Você vira um lar próspero, pode ter certeza que aquela mulher é a mulher sábia. É a mulher que falou assim, eu vou com meu marido. Qual que é o objetivo? É esse? Estamos juntos, vamos conquistar, vamos vencer, vamos superar as dificuldades. Irmãos, Jesus usou de sabedoria no caso da mulher pega no adultério, sim ou não? O que a lei dizia? Mulher pega em adultério, tinha que apedrejar até a morte. O que a lei dos romanos dizia? Mulher pega em adultério, tinha que matar, morrer também. De qualquer lado que ela fugisse, ela estava morta. E o que Jesus fez? Usando sabedoria, ele teve uma saída, uma terceira opção.
nem a morte pelo judeu, nem a morte pelos romanos. Ele deu uma outra opção. E a Bíblia fala lá em Provérbios que Deus constrói um caminho no meio do mar. Ele põe um rio no meio do deserto. É isso que ele está querendo dizer. Na sua vida, ele vai abrir um caminho no meio do mar, onde ninguém imaginou. Ele vai abrir uma terceira opção. É isso que é sabedoria. Posso ouvir um amém? Jesus usou de sabedoria quando perguntaram a ele se devia pagar imposto. Tinha uma multidão ali em volta, estava no templo, ali perto. Tinha autoridades. Se Jesus falasse, paga imposto, os judeus iam bater nele, porque os judeus eram preconceituosos contra os cobradores de impostos. Você lembra da história? Quando Jesus chamou Mateus, Mateus era cobrador de impostos, ele não tinha nenhum amigo. Foram comer na casa de Mateus, só tinha cobradores de impostos, porque eles eram rejeitados na sociedade. Se Jesus falasse naquele povo, tem que pagar imposto, todo mundo ia apedrejar Jesus. Mas tinha soldados, o texto fala que tinha soldados. Se Jesus falasse, não paga imposto, ele era rebelde, ia ser preso. E nessa situação, o que Jesus fez? Ele saiu pela terceira opção, nem ser preso, nem ser apedrejado. Ele pegou uma moeda e falou, quem que é essa cara? É de César, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Oh glória! Posso ouvir um glória a Deus? Diga para o seu irmão, entra energia no seu corpo agora. Entra energia no seu corpo agora, porque essa palavra vai transformar a sua história. Jesus vai te dar sabedoria. Jesus vai tirar do seu coração as dúvidas. Ele vai botar você no caminho certo. Nós lemos aqui outro dia o texto em Isaías que fala, ele vai te apresentar os caminhos da vida. Agora, se você duvida, não vai conseguir nada. Pastor, como que é isso, duvidar? Eu vou te explicar o que é duvidar. Nesse texto ele fala, verso 6, que peça com fé, em nada duvidando. Quem duvida é como uma folha agitada, uma onda do mar agitada pelo vento. O que é a pessoa que duvida? Cuidado com isso. É a pessoa que pede sabedoria a Deus, pede uma palavra a Deus, pede para o intercessor da igreja, uma intercessora da igreja, orar por ela. Pede para o pastor, pastor ora por mim, põe a mão na minha cabeça. A gente põe a mão, a gente ora, a gente profetiza, Deus te dá uma palavra. E você fica, mas isso eu não quero fazer. Isso aí eu não vou fazer não. Ou senão eu vou fazer metade. Vou te falar uma coisa. Você quer irritar Deus? Tem algumas maneiras de irritar Deus. Essa é uma delas. Quando você fala, Deus me dá uma palavra. Deus levanta um servo, levanta uma serva, ora por você, te dá um conselho, te dá uma revelação, te dá uma palavra de Deus, te dá uma profecia, e você não faz. Deus fica muito bravo. Ele fala, você está me fazendo de bobo, né? Você pediu uma palavra, eu te dei a palavra, e você jogou fora. Então, amados, quando nós buscamos sabedoria em Deus, nós não podemos duvidar. Às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que você não gosta. Às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que você não quer. Às vezes Deus vai pedir para fazer coisas que os seus amigos e amigas não aprovam. Às vezes Deus vai pedir coisas para você fazer que não é normal das pessoas que você conhece fazer. Quer que eu dê um exemplo? Vai lá na sua escola, tem 40 colegas na sua turma. Quem que dá o dízimo? Você vai falar que você dá o dízimo? Eles vão falar que você é doido. Vai lá no seu serviço, tem lá na sua área lá 20 colegas de trabalho. Vai falar para eles que você dá o dízimo. Eles vão falar, você é doido? Muitas vezes, irmãos, o que Deus vai pedir para você fazer são coisas que as pessoas não vão te apoiar. Vai lá no seu colégio, falar para suas amigas, eu vou fazer sexo só depois do casamento. Vai lá, vê se alguma delas vai te apoiar. Homem também, vai lá, fala para os seus colegas, eu vou fazer sexo só com a minha esposa. Irmãos, é isso que ele está falando.
Muitas vezes nós pedimos a Deus sabedoria, pedimos a Deus um conselho, pedimos a Deus uma direção. Deus, me livra, por que eu estou tendo essa crise? Me mostra qual que é a brecha na minha vida. Deus vai e te mostra, a brecha é essa. Ah, mas essa aí eu não vou fechar não, essa aí eu não quero, mostra outra. Aí você vai pedir oração para outro profeta, vai pedir oração para outra pastora, vai pedir oração para outro irmão da igreja, e Deus fica com a raiva. Que nem Balaão. Deus falou, não vai lá, Balaão. Aí os caras vêm e trazem um presente. Aí ele fala, esse presente é tão legal, né? Não vou, não posso. Deus não deixa. Quer dizer, ao invés do cara falar não vou, Deus não deixa. A minha igreja não permite, minha religião não permite. Quer dizer, você que está doido para fazer, né? Se a religião permitisse, né? Irmãos, diga ao seu irmão, peça a Deus sabedoria e siga por esse caminho que vai dar certo. A terceira e última situação que você precisa do cuidado de Deus. Eu falei quando você está confuso, eu falei quando você tem uma crise, agora é a pior situação. Quando você tem uma grande perda. Ontem eu aconselhei uma jovem, eu e a Alessandra. E essa jovem estava namorando um rapaz, mas não deu certo. Ela precisava desmanchar o namoro. Rapaz bom, mas os dois não combinam. É fácil? Sim ou não? Fala, gente. Vocês não têm coração, não? É fácil? É fácil levar fora de alguém? Você não tem opção, né? Mas e quando você tem que terminar? E a pessoa é boa, a família é bacana. Eu tive uma grande perda. Como você pode deixar Deus te ajudar? Irmãos, na nossa vida nós vamos ter perdas, infelizmente. Nossos parentes e amigos queridos um dia vão morrer. Nossa vida passa por fases onde você tem perdas. Eu não esqueço quando eu sentava no colo da minha mãe, ela me abraçava. E eu ficava brincando de gangorra, jogando para trás. Eu devia ter uns 5 anos, eu não esqueço. São perdas. Eu lembro meu avô ensinando a fazer barba. Primeira vez que eu fiz barba. Ele me ajudou a montar o aparelho. Eu lembro tudo, lá na casa dele. Aí fui fazer a barba. A nossa vida vai e vem, perdemos amizades, perdemos às vezes negócios, que você tem saudade. Nossa, aquele emprego era tão bom, eu tinha um negócio tão bom naquela empresa que nunca mais me deram. Até momentos de alegria acabam, não é? Você vai numa festa, na diversão, uma festa às vezes na igreja, numa festa de aniversário. Depois você vai para casa e fala no outro dia, poxa, aquela festa estava tão boa, né? Aquela comida estava tão boa. E talvez você nunca consiga na vida ter uma outra festa tão boa como aquela, né? Ou tem outras festas boas, mas não tem aquela de novo, né? Eu lembro que quando a gente casou, eu e a Alessandra, tinha um salão em Belo Horizonte que cortava o cabelo dela. E ela falava para mim sempre, a vida inteira ninguém acertou o corte do meu cabelo, agora esse aqui acertou. Aí ele acabou, sumiu, não cortou mais, perdeu o contato, nunca mais ela conseguiu cortar o cabelo com ele. Como lidar com as perdas? Abra a Bíblia no Salmo 51, no verso 10. Davi tinha sofrido uma grande perda. Ele acabou de perder o seu filho. E aqui ele mostra como você dar a volta por cima. Salmo 51, verso 10 a 13, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga comigo isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Podia ler só até o 12, já estava bom. Mas o 13 também é importante, eu vou te explicar. A primeira coisa que Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Porque esse coração aqui está ferido, esse coração está machucado, e eu não consigo viver com esse coração batendo pela metade. Você precisa tirar do seu coração a tristeza, os pensamentos de mágoa, melancolia, sofrência. Com as música sertaneja: ah, minha mulher me abandonou, ai, o meu cachorro me mordeu, sabe? Você precisa tirar da sua mente, dos seus pensamentos, os pensamentos ruins. Ah, morreu alguém, eu não fico lembrando das coisas ruins do meu avô, eu fico lembrando das coisas boas. Eu lembro dele me chamando de tetê, eu lembro dele brincando, pescando comigo, eu lembro as coisas boas. Porque se você ficar pensando nas coisas negativas, isso vai abrir porta para lembranças ruins e depressão. E Davi fala: cria em mim um coração puro. Tira as coisas ruins do meu coração. O que são as coisas ruins que contaminam o seu coração? São os pensamentos negativos. São as coisas que levam a tristeza, mágoa, melancolia, amargura, ressentimento, dor. E ele fala: e cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Não me deixa ficar abalado com essa situação. Todo mundo fica triste com uma perda, mas ficar abalado é aquela pessoa que você vai num velório e ela fala: ah, minha vida acabou, nunca mais vou ser feliz, eu vou perder, eu vou morrer também, sabe? Essa pessoa, ela está totalmente abalada. Ouça a palavra de Deus, ouça louvores, assista a cultos, um atrás do outro. Gente, tem dia que eu preciso de uma motivação, eu preciso de uma alegria, eu preciso dar uma energizada, porque eu estou às vezes com algum problema grande para resolver, que me desgastou até fisicamente. Teve dia que eu assisti 3 pregações seguidas, uma atrás da outra, cada uma de 1 hora, vai até de madrugada às vezes, mas aquilo é necessário, aquilo restaura a sua alma, revigora a sua alma. Ande com pessoas do bem, encha o seu coração de notícia boa, de coisas boas. Ande com pessoas que gostam de incentivar você. Eu vou te falar uma coisa, a Bíblia fala que há amigo que é mais chegado que o irmão. Você precisa de pessoas assim. Renovar o espírito inabalável. Eu vou te contar uma história. Quando você ganha uma bênção, você fica questionando Deus? Sim ou não? Você fica assim: Deus, por que o Senhor está me dando isso? Eu não mereço, não, eu não quero isso, isso não é para mim não. Por que eu? Por que não deu para o outro? Você fica fazendo assim quando você ganha a bênção? Não, né? Você comemora, você conta para todo mundo. E quando tem um problema? Aí você questiona Deus, né? Por que eu? Por que comigo? Por que não foi com o outro? Irmãos, está errado. Não tem que ficar se questionando, nem questionando a Deus. Você não é pior que ninguém, e Deus não é mau, nem esqueceu de você. É que isso faz parte da vida. Jesus não teve perdas? Quem já assistiu aqui aquela série Chosen? Assista. Se você não assistiu, pelo amor de Deus, gente, quase ninguém. Assista, é de graça no Netflix. Tem lá a tradução em português. The Chosen, o escolhido, é Jesus. O episódio que mostra quando morreu João Batista, quando Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, Jesus ficou muito triste. Era seu primo, colega de ministério. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Tinha discípulo de Jesus que veio de João Batista, os mais maduros, porque já estavam no ministério com João antes. E de repente Jesus perdeu o primo, o colega de ministério. Ele teve perdas também. Não permita que isso se aloje na sua mente da maneira errada.
Não permita que isso fique te castigando. Ah, pastor, mas eu perdi meu casamento. Ah, pastor, mas eu perdi um filho. Eu sei que isso não é fácil. A primeira vez que eu tive uma traição no ministério de uma pessoa que a gente confiava, que a gente cuidou, que a gente alimentou, que a gente sustentou, e a pessoa nos traiu de uma maneira vergonhosa, eu fiquei um mês que eu não conseguia dar risada. É muito difícil, eu sei. Eu não sei a sua dor, mas eu sei a minha. Então, diga para o seu irmão: o luto tem prazo de validade. Você já foi num velório? Morreu, por exemplo, um homem, e tem 2 filhas. As 2 estão tristes, mas uma está desesperada: vou morrer, cara, vou morrer. A outra está triste, mas está sustentada. Qual que é a diferença? As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Espírito Santo, elas ficam fofocando. Está vendo? Aquela lá que está sofrendo gostava mais do pai do que a outra. Não, não é isso não. Pode até ser o contrário. Aquela que está mais sustentada, ela já teve a visitação do Espírito Santo. Jesus falou: o Espírito Santo é o Consolador. Ele vai te consolar. Você precisa ter a visita dele. Você precisa deixar o Espírito Santo te consolar. Amém? Não é fácil não, mas existe isso. O Espírito Santo te consola. E às vezes você vai ver isso. Aquela pessoa que está sóbria, ela está triste, mas ela está consolada. E ela se recupera mais rápido. Não quer dizer que ela gosta menos, quer dizer que ela foi consolada pelo Espírito Santo. A outra ainda não. Deus tem planos para você. Então, numa perda, você tem que começar a olhar para frente, porque a vida continua. Sua missão não acabou. Deus ainda quer usar você. E às vezes Deus vai usar você exatamente nessa área que você teve a perda. Tem um vídeo muito interessante na internet que você vai ver, uma história real, no YouTube tem, de um casal nos Estados Unidos, esqueci o nome deles agora. Eles moram num lugar que tem muita neve, e no inverno um lago congela e as crianças brincam de patins, brincam de hóquei sobre patins, porque fica a camada grossa de gelo, o lago fica todo petrificado. E nessa família, um dia as crianças estavam brincando, 2 filhos, e um deles afundou e morreu. O que aconteceu com essa família? Uma perda terrível. Mas aquela mulher e aquele homem pegaram o filho que sobrou, cuidaram dele e começaram um ministério para cuidar de famílias que perderam filhos. O ministério cresceu muito e abençoa milhares de famílias no mundo. Tem um outro caso de uma irmã de uma igreja lá nos Estados Unidos, que ela tinha um trabalho, ela era profissional, morava em outro país, trabalhando numa empresa. E de repente um dia Deus falou para ela fazer um curso. Ela não sabia por quê, foi fazer um curso de cuidadora de idosos. E ela fez o curso, pastora. Fez o curso, não sabia por quê. E aí aquela empresa transferiu-a de novo para os Estados Unidos. Quando ela chegou nos Estados Unidos, foi morar perto dos pais. Passou um tempo, uns meses, o pai dela teve um AVC. E o pai dela ficou de cama. E precisava de uma cuidadora. E ela foi a cuidadora do pai dela, até ele morrer. Você não sabe, mas Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Ele transforma a tristeza em óleo de alegria. Ele transforma as cinzas em paz, em prosperidade, em vitória. É aquele que transforma a situação ruim em situação boa. A gente não sabe o porquê, não sabe como.
E Davi fala: não me repulses da tua presença. Esse é um outro problema de quem tem uma perda, é a pessoa se isolar, a pessoa não vai mais na igreja, a pessoa não recebe mais visita, não sai mais, não encontra os amigos, não pede ajuda. Foi a primeira coisa que eu falei: deixa as pessoas que Deus levanta te ajudarem. Se você se isola, piora. Se você se afasta, piora. Eu lembro bem de uma historinha que eu vi uma vez no site da igreja da Lagoinha. Nunca mais achei essa historinha. Eu queria ter salvo para passar para as pessoas. É muito engraçada essa historinha. Aparece uma jovem assim, que nem a Sara, está ajoelhada lá nos bancos da igreja, pastor, e ela está orando: Deus, me dá o meu marido. Isso ainda é nova. Estava lá orando: Deus, me dá meu marido. E ela começava a suar, né? Deus, me dá meu marido. Aquela oração fervorosa. E ela orando: Deus, me dá meu marido. Aí toca no ombro dela uma mão. Ela faz assim: é o meu marido. Deus falando: estou te dando seu marido. É o meu marido. Quando ela olha, era um velho. Aí ela sai correndo e gritando: socorro! Aí o velho fica assim, sem saber de nada. Ele volta lá fora, tinha uma limusine com um jovem lindo. Ele falou: você chamou ela? Patrão, eu toquei nela, ela saiu correndo. Eu morro de rir só de lembrar essa tirinha. Porque às vezes, irmãos, Deus está provendo para você algo que você nem imagina. Às vezes está mais perto do que você imagina. E se você não fica firme, você pode perder a bênção. Davi fala: não me tira da sua presença. E por último, Davi fala nesse texto: restitui a minha alegria e me dá um espírito voluntário. Você lembra o que Davi fez no Salmo 118? Depois que morreu o filho dele, ele foi consolar Batseba. Ele pediu perdão pelo que ele havia feito. Davi recebeu Batseba como sua esposa. Teve o filho, Gerson, filho de Davi. Perdão, Salomão primeiro. Gerson foi com a outra mulher, foi com a Abigail. Teve um filho, Salomão, filho de Davi. E quem que foi Salomão? Foi o sucessor de Davi no reino. Então veja, mesmo nas perdas, Deus pode te ajudar. Ele tem poder, Ele quer. Diga ao seu irmão: nunca perca a esperança, porque Deus cuida de você.